Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É sábado, querido povo de Deus. Eu quero saudar a todos. A festa começou. A festa da experiência de Deus. Como é que está seu sábado? Estamos em janeiro, nesse tempo de renovação de energias, de forças na graça de Deus. Eu quero saudar você que me acompanha pela Rádio Evangelizar, AM 1060, FM 90,9, AM 1430, Deus em primeiro lugar, 99,5 com o sino que toca, e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. É isso aí, sacristão! E eu quero saudar no dia de São Sebastião. Nós estamos no 6º dia da novena. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar Parabólica Digital, todo o Brasil, em muitas cidades, RTVs, e você que me acompanha pelas plataformas digitais. O povo tá animado, todo mundo louvando a Deus. E é louvando a Deus que a gente esquece um pouco dos problemas, sabe? Você esquece um pouco. Quando você louva a Deus, você se dá conta quanto Deus é bom, quanta coisa a gente tem e recebe na gratuidade de Deus. Ajuda a superar a depressão, hein? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela semana que termina, pelas graças recebidas. Obrigado, Senhor. Eu dizia antes e de forma mais alegre, efusiva, louvar faz bem. E faz mesmo. Porque o nosso olhar e nosso coração se volta para as coisas que temos, e são muitas. Acabamos por nos dar conta de como Deus é bom, que às vezes nós não temos algo, mas esse algo a gente supervaloriza, então parece tudo negativo. Obrigado, Senhor, pelas coisas que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas em minha vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela fé. Você agradece a Deus? Faça isso. E hoje, dia de São Sebastião, o Evangelho nos fala: Jesus foi para casa. Uma grande multidão se juntou de novo. Era muita gente. Eram muitas pessoas. E ele, bem como os apóstolos, não tinham nem tempo de comer. O povo tinha fome, sede da palavra, e procuravam Jesus sempre. Diante deste fato, o povo procurava, os doentes o procuravam, pessoas tomadas por mau espírito o procuravam, e os parentes de Jesus, quando souberam disso, foram buscá-lo, porque estavam dizendo que ele estava louco. Sério, padre, sério. Você pode confirmar na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 20 a 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Louco de amor por Deus, isso sim, louco. Apaixonado pelo Pai, disposto a levar às últimas consequências, e levou à morte de cruz. A missão que recebeu do Pai, revelá-lo. Se isso é loucura,
que sejamos loucos por Deus. Se assim você perceber, e eu sempre falo, vendo quando mais eu vejo a vida dos santos, a loucura e a santidade é uma linha muito tênue, viu? Credo, padre, não fala assim. Porque uma pessoa que é apaixonada por Deus, e quem algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Paulo, olha a vida de Paulo. Humanamente falando, ele foi louco. Largou o conforto de fariseu para seguir Jesus Cristo. Como ele mesmo diz no seu testamento, apanhei muitas vezes, fui arrastado para fora da cidade pelos cabelos, fui apedrejado, naufraguei, levei açoites. Eu queria perguntar, qual é a tua relação com Deus? Qual é o teu envolvimento com Deus? Gostar de Deus? Gostar não é nada. Porque a gente gosta de rapadura, outro gosta de carne, outro gosta. Gostar é muito relativo. Gosto. Não apaixonado por Deus. Louco de amor por Deus. Assim foi São Sebastião, vou contar a história depois. Assim são os mártires de ontem, de hoje. E a pergunta que fica para mim, para você: que nível de envolvimento nós temos com Deus? De amor? De arriscar a própria vida? De ter coragem, como Paulo, de botar tudo a perder e recomeçar? Recomeçar do zero? Ou a gente fica com um pé num lugar, pé no outro? Uma fé mediana, nivelando por baixo. Para mim, padre, eu me basto de vez em quando ir na missa, para batizar. Me basto às vezes rezando quando a água chega no pescoço. Percebe que isso é pouco? Que tudo começa em Jesus Cristo. Ele foi apaixonado pelo Pai. Abba, paizinho, dizia ele. Depois disse ele: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se percebem a intensidade dessa palavra? Quem ama dá a vida pelo outro. Em relação a Deus, por que tanta indiferença? Eu vou para o intervalo, eu volto já. Sexto dia da novena e dia de São Sebastião, volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu quero lembrar que amanhã nós temos o reprise do Rede Vida Evangeliza, 1h da tarde. E o tema perseverança, tem tudo a ver, né? Perseverança, perseverar, histórias de superação, de perseverar em Deus. Amanhã, a 1h da tarde. Perdeu quarta-feira? Então amanhã você acompanha. Você escute esse testemunho, por favor. Eu sou o Paulo Henrique, eu falo da cidade de Curitiba e assisto o senhor pelo canal 16. Eu quero deixar um testemunho. Henrique. Eu sou de Goiânia, mudei para Curitiba tem 1 ano e meio mais ou menos. E eu conheci minha esposa, né, através de um primo meu, e aí a gente decidiu casar. Opa. Mas antes disso, antes da gente casar, eu era um ex-usuário, usei droga durante uns 3 anos e meio mais ou menos. E minha vida era acabada, minha vida era destruída. E aí eu conheci a minha esposa e mudei pra cá, pra Curitiba. E ela é da igreja Nossa Senhora do Guadalupe. E ela sempre falou: amor, vamos na igreja, vamos na igreja. E aí eu comecei a ir. Foram 3 finais de semana seguidos. Eu consegui trocar de emprego.
E meu Deus. Comprei um carro 0 quilômetro, padre. Então, assim, Deus tem sido muito bom comigo. Depois que eu comecei a buscar Ele, eu quero dizer que eu sou muito grato por Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. E por tudo que Ele vai fazer. Que Deus abençoe muito o senhor e obrigado. Paulo Henrique, sacristão, eu quero soltar esse testemunho. É raro um jovem ligar. E o Paulo Henrique me lembra ainda hoje. Gente, Paulo Henrique, 3 anos e meio nas drogas. Era de Goiânia, veio para Curitiba, mora aqui perto do Guadalupe, e a esposa trouxe. Ele disse, acabou de dizer, eu busquei Deus, e nessa busca, minha vida foi transformada. Filho, que bom que você comprou o carro 0. Mas meu coração se alegra muito mais pelas drogas que você largou. Amém. E olha, filho, cuidado com a recaída, hein? Se agarra em Deus. Se precisar, se agarra no manto de Deus, de Jesus. Ele é a salvação. Maria Conceição. Bom dia. Bom dia, padre. Que Deus abençoe. Falar. Da onde você fala, Maria Conceição? De Franca. Franca, São Paulo. Isso. Como que você me acompanha? Pela Vida Nova. Meu abraço à Vida Nova de Franca. Pois não, Maria? Eu estou sofrendo com uma depressão, padre. E estou fazendo tratamento e não estou obtendo resultado. Sei. Depressão e esgotamento. Depressão e esgotamento. Isso. Quando a gente usa a palavra esgotamento, você tem que imaginar uma caixa que é esgotada. Então quer dizer que tem um furo, tem um ralo aberto. O que é que está levando você ao esgotamento, Maria? Eu acho assim que muitos problemas, muita carga de serviço, tudo me levou a isso. Pode ser mais específica? É dentro de casa ou no trabalho? É dentro de casa mesmo, que já faz 20 anos que eu deixei de trabalhar fora porque eu tive um tumor cerebral. E agora já é a 3ª vez que dá depressão, só que dessa vez está muito forte e eu não estou suportando. Entendi. Você tem família? Tenho. Esposo? Tenho. Filhos? Tenho. Tenho quase 44 anos de casamento. Meu esposo nunca me ajudou. Quem? Meu esposo nunca me ajudou. Não ajudou a quê? A nada. A nada, nem a criar os filhos, nem nada. Você sente falta de carinho? Não, agora eu não sinto mais, não, padre. Mas já senti muito. Agora você não sente porque para você não faz diferença ou não sente porque ele supriu? Não, porque não faz diferença mais. O duro que faz, filho. Você pode continuar negando para você mesmo. Vocês estão juntos? Sim. Claro que faz. Claro que faz. Faz a diferença do marido do lado, do companheirismo. Mas não tem isso, não tenho. Então você decidiu viver sem isso. Decidi viver sem isso. E seus filhos são carinhosos com você? São. Só que cada um tem a vida deles, né? São casados já. Então você vive hoje dentro de casa só com teu marido? Só. Praticamente sozinha, porque ele também não para. Ele vai para onde? Aí ele pega uns bicos para fazer e sai para trabalhar e me deixa. Entendi. E eu me apego em Deus e na igreja, porque graças a Deus eu sou católica. Sim, graças a Deus. Participante da igreja e assisto o programa do Senhor todos os dias, de manhã e às quarta-feiras. Rezo de joelhos lá na sala. Entendi. E é Deus que está me segurando viva e de pé. Eu sei. Maria Conceição,
Você acha que não valeria a pena você melhorar a relação com o teu marido agora, mesmo com 44 anos de casado? Ô padre, mas eu já tentei tanto isso quando para trás, tanto. É uma pessoa que não tem religião, não tem nada, não tem carinho, não tem nada. Ele só pôs a vida a perder e fez muitas dívidas e me deixou com a cabeça ruim. Eu já sei qual é esse esgotamento teu, esse esgotamento de estar sozinha, se sentir só, é o esgotamento de ter lutado tanto. Filha, quando você vai ao médico, eu creio que você está fazendo tratamento e você falou que os remédios não estão fazendo efeito. Eles não dizem sobre esse seu relacionamento, esse estar sozinho dentro de casa, tentar melhorar o diálogo? Ela diz, mas como que eu faço? Eu vou conversar sozinha. Você não... Ele não tem conversa, não tem assunto que presta, não tem nada. É sempre na frente da televisão. Você já propôs... É no que não interessa para mim. Você já propôs para ele fazer um retiro de casais? Já, padre. Nossa, quanto eu rezei de joelho para que ele participasse da igreja e tudo mais. E nada. Filho, eu acolho sua partilha e vou levar no altar do Senhor. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tira esse mal-estar de dentro de mim. Tira esse mal-estar de dentro de mim. Essa depressão. Esse vazio. Que uma gota do seu sangue, Jesus. Que uma gota do teu sangue, Jesus. Me dê a paz interior. Me dê a paz interior. Eu vou para o intervalo. Ela usou a palavra depressão, esgotamento. E exatamente é isso que leva uma vida onde cada um faz seu caminho, ficam juntos, às vezes por virtude e para levar a sério o matrimônio, mas o caminho é sempre a reconciliação pelo coração. Rezemos pela Maria Conceição, porque ela é a voz de muitas... Eu volto já, peraí. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante, segunda carta de João, versículo 7. O capítulo, gente, não tem capítulo, explicava ontem. Por ser pequena, não tem capítulo, então, versículo 7. Mas eu falava da Maria Conceição, ela é de Franca. Minha saudação à Rádio Vida Nova, FM 105,9, ao Fausto, que é o diretor, e a Dom Paulo Roberto Belotto, Diocese de Franca. A Maria da Conceição é emblemática. Em que sentido, padre? Quantas Marias da Conceição não estão agora ouvindo? Quantas mulheres não se identificam? E aqui eu quero colocar, sob a intercessão de Nossa Senhora, mulheres que fizeram o papel de marido, mulher, para educar os filhos, mulheres batalhadoras, que abriram mão da felicidade para criar os filhos e estão embaixo no mesmo teto com o marido. Mas é uma ausência, uma solidão. É um casamento de mentira. Quantas mulheres não gostariam... E aqui eu falo casal, gente. Se algum homem estiver me escutando, mulher também. A coisa mais linda é poder envelhecer junto. Mas nunca deixe de dar carinho, afeto. Eu digo, não é só questão sexual, não.
Não é isso não. Pode acontecer que no relacionamento do matrimônio ela fique frígida, ele pode ficar impotente. Pode acontecer. Mas isso não impede da pessoa dar carinho, beijar, abraçar. Um casal consciente é capaz de enfrentar problemas na dimensão da sexualidade, cultivando outros aspectos. Mas quando se esvazia isso, a pessoa vai ficando amarga. Ninguém casa, sério mesmo, ninguém casa para viver sozinho. Aí, por isso que eu falo, mulheres, sejam gentis com seus maridos, carinhosas. E maridos, pelo amor de Deus, sejam carinhosos com suas esposas. Sabe, a pessoa, os filhos vão embora, vai ficar ele e ela. Por isso que eu falo, o caso da Maria da Conceição é emblemático e não precisa idade para isso não. Tem muito casalzinho novo que não tem namoro, não tem carinho, não tem afeto, é só sexo. Sexo você tem na rua. Se é só sexo, isso é muito pouco. Carinho, afeto, zelo, preocupação. O relacionamento é muito mais. Muito mais. Está aí a voz de uma mulher esgotada, triste. Que Deus ajude a superarem essa fase. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala. Vamos à leitura orante? Segunda carta de João, versículo 7. Toca o sino, sacristão. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo. Nossa, parece que João está olhando para hoje, hein? Você lembra qual foi a palavra ontem? Você lembra? Lembra, sacristão? Opa, não lembro não. Tá aqui, meu filho. Obediência. Lembra que eu fiz o desabafo? Foi um desabafo. Desabafo das pessoas. Falei até de casamento em buffet. Lembra disso? E eu não retiro nada do que eu falei, não. Hoje a igreja está sofrendo muito. Parece que a gente tem que fazer da igreja um supermercado onde a pessoa vai escolher o que quer. Não. Obediência. Agora vem a segunda parte. E o que eu falei, repito, obediência nos sacramentos. Iniciação cristã. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo vai além dele. Não tem Deus. Quem não fica com o ensinamento de Cristo não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém, escuta bem o que João está dizendo, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não receba essas pessoas na casa de vocês, nem lhes digam que a paz esteja com vocês, pois quem deseja paz, a pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Radical, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Escuta bem.
Não é só João, não. Pedro também falou: cuidado com algumas coisas que estão falando por aí. Ensinamentos enganadores. Doutrinas erradas. Você pensa que é só hoje que tem doutrinas erradas? Já no tempo de Jesus e nos apóstolos, os próprios apóstolos, cuidado. E ele diz uma coisa: com pessoas que estão afirmando que Jesus não veio como um ser humano. O que nos faz crer que havia uma corrente na comunidade que não aceitava Jesus verdadeiramente homem. E outra corrente que não aceitava sendo verdadeiro Deus. Nós, cristãos católicos, professamos Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Repito, verdadeiramente homem nasceu do seio da Virgem Maria. Nasceu como criança, nasceu como homem, de carne e osso, chorou, teve fome, dormiu, precisou comer. O Evangelho de hoje dizia isso. Mas da mesma forma que é verdadeiramente homem e não era um fantasma, ele não era só homem, ele era Deus. Há quem diga, por exemplo, que Jesus se tornou Deus na hora do batismo. Errado. Acabamos de celebrar o Natal. Já na manjedoura, ele era Deus. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu peguei no intervalo uma outra versão. Senti necessidade de ir para a Bíblia de Jerusalém. Se alguém me perguntar qual a Bíblia, gente, sendo católica tá ótima. E tem versão Paulos, Paulinas, Ave Maria, Jerusalém. Para estudo é Jerusalém. Principalmente pelas chamadas notas de rodapé. É a mais completa. O que é notas de rodapé? Quem está pela televisão está vendo. Pelo rádio, você tem o texto em cima e sempre tem as indicações, os sinaizinhos. Então vamos ver essa versão, essa tradução. Muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Entendeu? Isso mesmo. Como se Jesus fosse um fantasma que apareceu que não era homem. Esse que espalha essa mentira é sedutor e anticristo. Cuidado, para não perder aquilo que já foi plantado. Todo aquele que avança e não permanece nos mandamentos não possui a Deus. Quem permanece nos mandamentos possui ao Pai e ao Filho. Filhos, aqui você tem que sempre cuidar. Nos tempos atuais, eu gostaria só de fazer um comentário elucidativo. Jovens, hoje tem Netflix, tem muito documentário. Se o senhor assiste o documentário, assisto. Adoro os canais de documentário. Eu até posso dizer que se é um canal que eu assisto, são os documentários. Gosto. Agora eu queria que você entendesse. O senhor assiste filme, padre? Assisto. Não só religioso. O senhor lê livro que não seja de religião? Leio. Eu li Anjos e Demônios. Li agora O Inferno de Dan Brown. Humberto Eco, o último eu não consegui ler. O último, O Cemitério de Praga, confesso que já peguei umas 3 vezes. Não consegui ler. Li Caçadores de Conchas. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você, atenção, quando você vê um filme, você tem que entender que é ficção. Você consegue entender isso? Porque num filme
eles passam as coisas e a pessoa... É igual a internet. Hoje, o grande erro é... tá escrito na internet, é verdade. Ninguém questiona a fonte. Tá na internet, é verdade. Não, peraí. Nós temos que questionar a fonte. Tanto que um estudo bem feito tem que ter a palavra bibliografia. Você nem sabe o que é mais isso? Bibliografia é assim, no final do livro, vou pegar o meu que está aqui, Batalha Espiritual. Tem a bibliografia. Qual foi a base de estudo, o fundamento do que eu escrevi? Quando você pega uma matéria fofoca, deixa eu falar. Senhora, me perdoe ali, eu vou atender. Mas deixa eu falar, porque eu quero que você entenda uma coisa. Cuidado o teu zap. O pessoal manda lá, copiar colado um site, de um blog, de um filho de uma mãe lá que faz fuxico da vida inteira. Aí você lê lá, nossa. Você já olhou se é verdade? Você olhou a fonte? Você assiste um filme e, por exemplo, eles falam uma coisa que não é que é ficção. Você tem que filtrar, filho, na internet, filtrar um filme e filtrar um livro. Eu leio, mas eu faço o filtro. Quando eu leio até coisas contrárias e críticas à igreja pesada. O último que eu li, nem vou dizer o nome que você vai ler. E esse eu não recomendo. Eu li uma crítica ferrenha e fiz o filtro. Por que eu estou te dizendo isso? Porque João está dizendo. Hoje se espalha muita mentira. Hoje a mentira ela é apresentada de tal forma que parece verdade. Em livros, em filme, em documentários. O problema é que a pessoa não para ver a origem da notícia, inclusive sobre Jesus Cristo. Talvez tenha ajudado o que eu falei, mas você, quando lê, sempre se pergunta: quem escreveu? Qual é a fonte disso? Valdir, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém, Pai. Deus o abençoe, filho. Desculpa, eu fiz você esperar muito tempo na linha, né? Mas é que eu tinha que dar esse recadinho. Que é isso? É que eu vejo o pessoal, às vezes, pega certos textos, nem checa e já vai passando pra frente, né? Vai lá, você fala da onde, Valdir? A gente fala de Recife, padre. Meu abraço a Recife, Dom Fernando Saburido. Tudo bem, padre. Olha, a gente tem um testemunho a dar. Por favor. Depois que a gente fez um momentinho. Você está emocionado. Filho. Depois que a gente conseguiu fazer aceitar, a fazer como é que eu chamo de dizer? Associação. Evangelizar, aceitar vocês. Eu não sei nem explicar direito, a gente conseguiu, né? Tudo, eu consegui me aposentar. Amém. Consegui, graças a Deus. Minha filha hoje faz parte da igreja Coroinha, da Vitória. Amém. Eu sou parte da acólito, né, na igreja. Sim. E a gente faz parte também, a gente fez encontro de casais agora há pouco. Depois que a gente fez, aceitou para dar o ajuda a evangelizar, tudo deu certo na vida da gente. Depois que você se associou na obra Evangelizar? Justamente. Filho. Uma coisa, tudo dá certo. Conseguimos comprar um carro novo. Amém. Você que está dizendo, e fico feliz por escuta a tua emoção. E onde o senhor vai, a pequenininha aqui atrás, eu quero ir. Como é que é o nome dela? Vitória, ela está aqui do meu lado. Vitor, quero, claro. Deixa eu falar com ela, Valdir. Oi, padre, benção, padre. Meu Deus, Deus abençoe, Vitória. Que linda a sua voz. Você tá bem? Tô. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. 9 anos. Olha, você foi na última vez que eu fui ali em Recife? Fui. Então, eu vou esperar você lá na Praia do Pina, tá bom? Tá bom. Que Deus te abençoe. Um beijo pra você, Vitória. Muito obrigada.
Que linda! Valdir, que bênção, que anjinho que você tem. Capela de São José. Certo, um abraço à Capela São José. Que o pároco é Padre Marcelo Júnior. Dê um abraço ao Padre Marcelo Júnior. Você quer deixar alguém em oração, Valdir? É minha mãe que está com um problema na coluna, que a gente descobriu agora que é artrose na coluna, né? Como é que é o nome dela? Zilda. Desculpa? Zilda. Zilda. Tá bom. Isso, e minha esposa também, que está com umas tribulações no emprego, mas graças a Deus passa. Como é que é o nome da esposa? Marinalva. A Nalva, no caso. Tá bom. Você acompanha sempre? A gente acompanha na quarta-feira, quando a gente chega da missa, que é o Santíssimo, na quarta-feira, na quinta-feira. A gente, quando chega, aí tem que ir na televisão, né? Tá na Rede Vida. E todo dia a rádio é ligada de manhã e de tarde. Amém. Tanto no carro como dentro de casa. Tá bom, Valdir. Que Deus abençoe. Meu abraço carinhoso. Obrigado por ser associado da obra Evangelizar é Preciso. E, Valdir, tenta chamar os amigos para serem associados da obra Evangelizar, tá bom? Eu sou conhecido como Murição, porque eu fico no ouvido dos outros, já consegui uns 4. Tá bom. Gente, eu falei com o Valdir de Recife, Rádio Recife. Meu abraço a Marcelo Pitanga, Dom Fernando Saburido. Meu abraço à obra de Maria Gilberto Gomes. E aproveite esse intervalo agora, que eu vou voltar falando da vida de São Sebastião. Ligue 3221-6060, digita 1. Torne-se um associado como o Valdir. 0 operadora 41 3221 6060, Teclio número 1. Torne-se um associado. Você viu o que ele disse, né? Ele testemunhou da vida dele. Ligue agora, eu volto já. Filhos queridos, eu gostaria de... eu sei, sacristão, eu queria só... Deixa para segunda-feira o Paulo Henrique de novo, testemunho do rapaz que saiu das drogas, louvado seja Deus, porque eu quero contar a história de São Sebastião e daqui a pouco vem a novena. Escuta lá, povo de Deus. São Sebastião é real, nasceu na França. Os pais vinham de Milão. Sempre foi generoso, trabalhador, se tornou soldado. Forte na saúde, no corpo, na mente. Alma cristã e como soldado, só que na época não podia dizer que era cristão. Como soldado anônimo, ele ajudou muitos cristãos que estavam encarcerados e ao mesmo tempo evangelizou muitos outros soldados. São Sebastião aproveitava o anonimato e ajudava muitos presos. São Sebastião, ele ocupava um cargo muito grande dentro do Império Romano. E, de fato, a inveja fez com que ele fosse delatado. O imperador, de alguma forma, tentou dissuadi-lo de que ele negasse Jesus Cristo. Não, isso ele não fez. Ele não aceitou negar Jesus. Soldado valente, muito próximo do imperador, foi desafiado pelo imperador e pelos soldados e foi amarrado num tronco, alvejado com flechas. Tanto que a imagem que você vê de São Sebastião é amarrado num tronco e flechado. Achavam que ele estava morto, mas não estava. Uma cristã, uma mulher, se aproximou dele e viu que estava vivo. Cuidou de suas feridas, ele recobrou saúde. E de novo, se apresentou diante do imperador. Ele se manteve firme na sua fé. Conseguiu levar muitos cristãos que estavam abandonando a fé a serem fiéis até o fim. Com a sua melhora e o seu testemunho de vida, quem estava balançando firmou-se em Jesus. Para o império, São Sebastião se tornou uma propaganda contrária ao império. Por isso, ele foi decapitado. O jovem mártir. Muitas cidades, paróquias, o têm por padroeiro. São Sebastião, rogai
por nós. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso mártir São Sebastião, vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida como testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso São Sebastião, alcançai do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer. E eu coloco a Maria Conceição de Franca, São Paulo, e através dela todos os casamentos infelizes. Ó glorioso mártir São Sebastião, livrai-nos de todo mal, de toda epidemia corporal, a epidemia moral, a epidemia espiritual. Fazei que se convertam a Jesus aqueles que perderam a fé. Que se convertam a Jesus aqueles que perderam a fé. E que o justo persevere até o fim. Os que perderam a fé voltem a Jesus. E que o justo persevere até o fim. Então diga: dai-me, São Sebastião, a perseverança final. Dai-me, São Sebastião, a perseverança final. Ó Deus eterno, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes tantos cristãos encarcerados. Você entendeu hoje como São Sebastião, depois das flechadas, foi um sinal contrário ao império e favorável a Jesus? Senhor, socorrei aqueles que estão mais necessitados, alivie-os em suas angústias. Pedimos também, livre das enchentes. Em alguns lugares que chove demais, enchentes, e outros seca, estiagem, miséria. Aqueles que estão sendo prejudicados na lavoura, proteja os agricultores. Olhai pelo Brasil, pelo mundo, pelo nosso planeta. Pedimos ao glorioso São Sebastião, jovem mártir, curai os doentes e livrai-nos do contágio. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, mártir, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai esse final de semana. E olha, antes da bênção, amanhã é dia de missa, hein? Faz favor, que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.